eu sou uma das sócias do Gallerist. O Gallerist é um e-commerce de moda brasileira. A gente vende mais de 50 marcas. E nosso foco, assim, a ideia inicial seria trazer um pouco de lifestyle misturado com consumo, que é um pouco o que a Clarissa mostrou, que as pessoas mudaram o jeito que elas consomem, elas são influenciadas o tempo inteiro pelas informações, pela internet, e a gente achava que faltava um canal que pudesse simplesmente vender aquilo que fosse amado instantaneamente. Eu não sei como explicar isso em outras palavras, mas juntar mesmo esse desejo de esse desejo imediato com uma compra imediata. E eu e minhas 3 irmãs fundamos esse site com esse apelo de blog and shop, para você poder comprar conteúdo, comprar moda com conteúdo. E, assim, hoje o tema aqui é para falar um pouco sobre os desafios online. Estou muito nervosa. O desafio online, eu acho que a gente está... O Brasil, ele tem 2%, como ele apresentou. Eu não trouxe a apresentação, então eu vou usar a deles para falar. E, assim, é muito novo e o comportamento não é parecido com o que a gente vê lá fora. Então, a nossa vontade é de ter uma coisa assim, como ASOS faz lá fora, que traga experiência de compra diferente do que hoje o nosso site oferece. Mas, ao mesmo tempo, o maior desafio é que as pessoas entendam quais são as ferramentas e todas as possibilidades que o e-commerce pode oferecer. E é super difícil você mostrar isso para o brasileiro, porque até hoje ele não entendeu como funciona uma loja online. Eu digo assim, lógico, nós aqui todos entendemos, mas assim, a maioria das pessoas ainda entra no Instagram do meu site e escreve: olá, como faço para comprar? Eu falo, gente, tem 33 mil pessoas seguindo o nosso perfil no Instagram. E elas não sabem como faz para comprar. Elas querem que alguém vá lá, compre para elas, passe o cartão, mande na casa. É uma coisa nova que o brasileiro ainda não se acostumou. E outro desafio, além dessa parte técnica, que é assim, da pessoa saber lidar online com a internet, que é isso mais ou menos que eu falei, da pessoa não entender, é que as marcas brasileiras elas não têm um padrão de tamanho. Então, todo mundo, mesmo nós, mesmos aqui, temos receio gigantesco em comprar online, porque eu mesma sou 40 em uma marca, 38 em outra, 36 em outra. E eu entendo isso. Isso é muito difícil para qualquer pessoa comprar. E é um desafio gigante para a gente descrever produtos da melhor forma possível e também oferecer o melhor que a gente pode. Então, assim, o que eu vejo hoje, além do desafio de barreiras que é um pouco cultural, assim, e infelizmente o brasileiro não é tão curioso e tão atento e tão online quanto as pessoas de fora. É esse também desse outro lado, que é o que tem por trás do que a gente vende, que são os produtos. Então, acho que esses 2 são os nossos maiores desafios hoje. E estou tremendo. Mas era um pouco isso que eu queria falar. E, assim, além de tudo, o consumidor ele busca uma imagem na moda brasileira que o estrangeiro não tem. Assim, é um mercado completamente diferente do que a gente vê lá fora. Acho que o Brasil tem ícones de moda muito estranhos e que a gente tem que se adaptar. E a informação não é tão valorizada como deveria ser. Então, assim, as pessoas
elas precisam roubar a personalidade de outras, elas não têm coragem de usar o que elas gostam. E o nosso desafio também é fazer com que elas ousem mais e gostem do MIDI, porque é bonito o MIDI, não porque alguém está usando, ou então porque foi desfilado e não porque a fulana usou. É porque a gente quer trazer um pouco de personalidade para as mulheres. Então, acho que esse é o outro desafio. Então, tem vários desafios. E acho que a gente criou o site há 2 anos, levou 3 anos para ele sair. Quer dizer, levou 1 ano para ele sair. Estamos trabalhando nele há 3 anos. E hoje a gente tem um modelo que é o que a gente queria ter lá no começo e o que a gente queria ter hoje, que é essa experiência que a Clarissa passou um pouco, de várias ideias, etc., é uma coisa que a gente tem que projetar para o futuro, porque o público ainda não está preparado para isso. E é isso que é um pouco estranho, porque as ideias são mais rápidas do que as pessoas. Assim, é horrível falar isso, parece que eu estou falando que as pessoas são incapazes de compreender alguma coisa, mas não é. É um processo lento no Brasil, que ainda bem que é lento, porque tem espaço para crescer. Então, até o Daniel estava do meu lado, ele falou, você quer que eu pare, não apresente? Eu falei, não, lógico que eu pode apresentar. Porque a gente não vê Farfetch como um concorrente, ele é apenas mais um companheiro de online lutando para quebrar essas barreiras e para conseguir também fazer com que o brasileiro ou então qualquer pessoa no mundo entenda como comprar online e compre online. Acho que é isso. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Best por esse convite. Foi uma manhã, de fato, muito especial e inspiradora. E ser a última, para mim, foi muito interessante, porque eu consegui ver um fio, né, que costurou todas essas histórias. E a gente ouviu muito a palavra amor, a gente ouviu muito a palavra paixão, a gente pode ver histórias de empreendedorismo, a gente pode ver histórias de sucesso, de muita batalha. E eu fico feliz assim porque todas essas palavras elas fazem parte do universo da Cherry. E para falar de e-commerce, eu fiz o seguinte, eu fiz uma timeline da história da Cherry Plus. A Cherry Plus ela é uma agência de comunicação voltada para o segmento de moda e de beleza. A gente atua no mercado há 6 anos e eu acho que a Cherry andou de mãos dadas com esse crescimento do e-commerce. Então, eu vou contar um pouquinho da história da gente e isso vai acompanhando os números e a evolução do e-commerce aí dos últimos 4 anos. A Cherry foi fundada em 2008 por mim e pela Andrea Bdilovski, minha sócia. E foi muito interessante, assim, porque eu acho que isso faz parte da história de muitos empreendedores. No começo vem uma paixão enorme, uma vontade de fazer, e pouco a gente pensa em gestão, em viabilidade daquele negócio, pelo menos os menos experientes, né? Os mais experientes talvez tenham histórias diferentes para contar. E aí a gente tinha uma certeza, querer construir um lugar para ser feliz e para trabalhar. Esse era o nosso ideal. O que ia acontecer a partir dali era um elemento surpresa. Então, a gente montou um time super talentoso de designers. Eu sou formada em design, a Bid é publicitária, eu chamo ela carinhosamente de Bid. E a gente tinha um apuro estético, eu diria que acima da média, e a gente queria ser um misto ali de estúdio de design e agência digital. Isso é um pouquinho da cara da Cherry nessa época. Aí, em 2009, a gente atuava como um braço digital de grandes agências de publicidade. Nessa época, aí, a gente trabalhava também com carros, com café, com aparelho de barbear e uma série de outras marcas, como agência de publicidade digital. Mas já começamos a fazer, aí, nessa época, projetos de grande visibilidade para pessoas influentes do universo da moda, jornalistas de moda, estilistas, formadores de opinião, e esses eram os projetos que nos davam amor, que nos davam paixão, que nos davam tesão para trabalhar.
Por outro lado, todas aquelas outras indústrias, elas rentabilizavam muito mais. Então, a gente não podia simplesmente jogar tudo para cima e dizer, bom, agora a gente vai focar em moda. A gente ainda não podia, embora existisse esse desejo latente dentro da gente. E aí a gente consegue ali observar que, em 2009, moda, acessório, beleza, eles não estavam entre os 5 mais. Se eu não me engano, em 2009, moda ocupava a 26ª posição dos produtos mais vendidos no e-commerce. De qualquer forma, a gente já começou a observar o crescimento desse consumo de moda via comércio online. Aí, em 2010, entraram mais 2 sócias para a Cherry, a Lívia e a Tati. A Tati com um olhar super estratégico, a Lívia com um olhar de comunicação. A gente começou a estudar o mercado de uma forma mais estratégica e entender, vamos focar em moda realmente, vamos focar, mas o que está acontecendo no mercado? É um segmento que, de fato, vai crescer. A gente tinha um papel muito importante, né? Todas essas histórias que a gente ouviu hoje aqui, elas são lindas, elas emocionam e elas precisam ser contadas. Então, nosso papel seria contar essas histórias para essas marcas. Aqui do meu lado é a Bide, a Tati e a Lívia. E aí chegou 2011 e foi um ano que consagrou toda a nossa estratégia e o caminho para onde a gente tinha apontado o nosso barquinho. Moda saiu de 2010 para 2011 de 26ª posição para a 5ª posição no ranking dos produtos mais vendidos. E foi nesse momento, nessa virada de 2010 para 2011, que a gente resolveu colocar uma bandeirinha fincar nossa bandeirinha nesse território de uma agência especializada para esse segmento. E, como toda decisão, a gente ganha algumas coisas e tem que abrir mão de outras. No nosso caso, eu lembro como se fosse hoje, a gente teve uma reunião para pensar como é que a gente iria fazer para rescindir os outros contratos que não eram desse segmento. Bom, é isso que a gente vai fazer, é isso mesmo, vamos abraçar esse segmento com toda a paixão que a gente tem. Aí, no dia seguinte, toca o telefone na agência, era um grande banco pedindo um orçamento para fazer 10 filmes com a gente. E aí eu disse, bom, meninas, a gente vai ter que dizer não, porque foi uma escolha que a gente fez. E eu diria que foi a escolha mais assertiva, foi a partir daquele momento que caiu a ficha, que a gente realmente viu, somos essa agência especializada. Até então, no Brasil, não tinha nenhuma agência com esse segmento. Você até encontrava agências que trabalhavam para marcas também de moda e de beleza, mas não exclusivamente. Bom, em 2012, de 2011 para 2012, moda já pulou de 5º para 2º. E aí a gente já começou a fazer e produzir alguns e-commerces e participar de algumas operações aí de sucesso, como Shop Together, Kate Spade, Corello, Contém um Grama, Reserva, Espaço Fashion, dentre tantos outros e-commerces que a gente desenvolveu. No caso do Shop Together, a gente participou desde do conceito, do planejamento estratégico, da criação da marca, enfim, de toda a estratégia de posicionamento deles. E aí veio 2013, moda subiu para o 1º lugar no ranking. Então, assim, foi um crescimento absurdo. A gente está falando de 3, 4 anos para sair de 26º para ir para o 1º do ranking. Isso, eu acho que a gente fez a mudança na hora certa, no lugar certo. E eu acho que isso traduz também obviamente, eu acho que o online é um reflexo do comportamento do consumidor no offline, principalmente, é um pouco do que o Daniel estava falando, né, daquela fatia do meio ali. Eu sou influenciada pelo online, mas eu vou fazer minhas compras no offline. Isso já está acontecendo, a gente não vai ter que esperar 2019 para isso acontecer, isso acontece muito hoje. E aí, a gente, como tinha essa pegada muito digital, a gente sentiu necessidade e quis ser uma agência full service. A gente sentia que cada vez mais essa comunicação precisava ser ligada, o on, o offline, essa coisa do varejo omnichannel, e aí começamos a trazer outras especialidades para o nosso mix de serviços. Aí fizemos livro para a Costanza, fizemos editoriais de moda, fizemos aplicativos, sites, e-commerce, revistas. Em 2014, a gente tem aí uma estimativa que o setor cresça 20% em relação a 2013, então continua com um crescimento muito relevante.
Hoje, a gente já se posiciona como uma agência full service, então a gente consegue atender todas essas marcas de uma forma completa. Temos no portfólio aí marcas nacionais e internacionais. Eu acho super importante essa troca da gente exportar o nosso trabalho e também regionalizar uma linguagem global. E no próximo slide tem um filme. Esse filme ele vai contar um pouquinho de tudo isso que eu falei para vocês, vai mostrar aí alguns filmes que a gente fez, alguns editoriais, algumas marcas que a gente atende. Vai ficar um pouquinho mais claro a imagem da Cherry. We are Cherry Plus, a Brazilian full-service agency for fashion, beauty, and retail, social media, fashion films, PR, editorials, creativity, design, brand content, research and branding, innovation, strategic planning, passion, campaign, engagement, multiculturalism, Cherry Plus. Bom, acho que tudo que foi falado aqui hoje, eu acho que a gente está falando de uma mesma coisa, cada um falando um pedacinho, esses pedacinhos eles se complementam, e a gente da Cherry, nós ficamos muito felizes em ter um papel que eu acho que é relevante também dentro dessa cadeia, é conseguir dar visibilidade para tudo isso. Eu acho que, na hora que a gente almeja todo esse crescimento, que fala num crescimento de 25% ao ano, o nosso papel é contar essas histórias maravilhosas aí de todas essas marcas que a gente tem no Brasil. Obrigada. Quer dizer que eu também estou, enfim, até emocionada de estar aqui hoje. Eu estou grávida, então fico um pouco mais emocionada do que normalmente eu ficaria. Mas, assim, é muito motivante a gente ver pessoas que estão querendo mudar o mundo, que estão querendo fazer coisas que a gente nunca pensou e que estão fazendo. Então, assim, desde a hora que a Raquel apresentou a história dela, eu fiquei super emocionada, e várias vezes aqui hoje eu fiquei. O que eu acho que a gente está vivendo hoje... eu ia fazer várias perguntas, eu quero fazer, mas, enfim, antes de tudo, o que eu vi acontecer aqui hoje foi muito positivo, porque acho que a gente está vivendo uma revolução posterior ao que a gente já viveu da revolução tecnológica ou digital. A gente está vivendo uma revolução humana e de comunicação. E aí eu acho que entra a história da Glamour também, porque é uma revista que tem 2 anos, uma revista que acabou de ser lançada no Brasil, é um título internacional. Mas, assim, a nossa missão, minha e da Mônica Salgado, desde o começo, era trazer algo de diferente também. Então, assim, de uma maneira muito curiosa, eu também me sinto um pouco empreendedora aqui junto com todos vocês. O que trazer de novo, né, para o que as pessoas estão querendo, o que elas estão esperando? Com certeza, é se comunicar. E eu acho que o jeito, assim, as ferramentas, a tecnologia, tudo isso são artifícios que a gente encontra para se comunicar de uma maneira diferente. Aquela velha história, esse menino vive no computador, não fala com ninguém. Bom, ele está falando com milhares de pessoas, não está falando com a mãe dele, né? Então, a gente está vivendo esse mundo em que
está isolado de uma certa forma, né? Está dentro de um quarto ou está em algum lugar e está atuando de N maneiras, e, inclusive, atuando de uma forma política, que é a forma de consumir, que foi o que a Clarissa muito bem colocou. Então, eu vejo aqui assim, a gente tentando encontrar, acho que a Best, humanizando aí o lema dessa temporada, com amor, as empresas que não querem mais ser frias e distantes de uma realidade, que não concordam, que não participam, que não fazem esse mundo mudar. E eu acho que a gente está vivendo também assim um momento muito especial, porque, da mesma maneira que a Amanda colocou a dificuldade que existe hoje, né, em você formar um novo consumidor, por outro lado, eu vejo vocês assim na crista da onda do que vai ser o futuro, que é o que a Clarissa colocou esse futuro, ele é amanhã, ele já está acontecendo. Então, o que eu acho que as perguntas que eu ia fazer, muitas foram respondidas pelo Daniel também. Como a gente consegue? Uma pergunta que eu tinha, realmente, que eu tinha muita curiosidade, é entender, porque assim, a gente mal está começando a formar esse público. Eu acho que esse é um tema que poderia ter sido abordado na palestra anterior e é propício para essa também. Né? Como que um consumidor brasileiro, com todas as dificuldades que a gente vive, do nosso país, etc., consegue ser tão bem informado quanto um consumidor inglês? Né? É diferente. Como que um consumidor brasileiro consegue ter acesso à internet e entender como ela funciona? Eu acho que curiosidade a gente tem muita, porque, pelo que eu sei, o Brasil é o 5º país, eu não sei se eu estou enganada, Daniel, é o 5º país mais conectado com a internet do mundo. Então, assim, a gente está falando, a gente tem essa visão sempre colonizada, a Europa, os Estados Unidos, mas assim, a gente está lá. Eu acho que a gente está, de alguma maneira, revolucionando, até pela falta, né, de elementos agregadores num país tão grande e de participação efetiva do governo e da sociedade como um todo no processo de decisões. Eu acho que a gente está dando o nosso jeito, via internet, de se manifestar. Então, eu acho que o futuro da Amanda é brilhante. Eu achei que ela ficou um pouco... ela estava um pouco preocupada. E eu queria saber de vocês, sim, eu acho que também a Clarissa apresentou algumas das perguntas já que eu ia fazer, mas assim, quais seriam, falando nesse futuro próspero, novo, diferente, que a gente está vendo, tanto para a moda quanto para a comunicação como um todo, isso inclui revista, porque a Glamour não é um título também que a gente vê como uma revista, um produto, um papel. A gente já começou a trabalhar a Glamour como uma marca, né? E, conforme for mudar essas regras do jogo, esse novo jornalismo, esse novo jeito de cobrir evento ou de acontecimento, a gente quer estar dentro. Então, assim, se vai ser revista, se vai ser papel, se vai ser internet, se vai ser iPhone, não interessa. A Glamour está aí para isso. A gente já nasceu nesse mundo. Então, assim, eu queria saber de vocês, né, quais são, assim, eu vi muita coisa legal acontecendo que a Clarissa colocou, mas assim, queria saber, e que a Luana também, o que vocês, cada um de vocês, consegue imaginar para daqui 10 anos, vamos colocar assim. Porque o que eu ouvi dizer, por acaso, ontem, desculpa, eu estou um pouco sem ar, numa entrevista na Band News, até da Fará, com um empresário também dessa área, é que daqui, nos próximos 10 anos, a gente vai ter triplicado o faturamento dessas empresas que vocês trabalham. Então, assim, eu queria saber... É uma perspectiva calculada, saiu ontem na Band News, essa entrevista muito interessante. Eu queria saber como que vocês veem cada negócio, porque eu sei que aqui a gente tem uma diversificação, né? Nem todo mundo tem o seu próprio negócio. Aliás, acho que só a Luana e a Amanda, mas assim, vocês fazem parte desse universo digital
de forma profunda aí na vida do consumidor. Daniel, quer falar? Então. Poxa, daqui 10 anos... eu vou falar um pouquinho, talvez um pouquinho mais curto, mas como o tempo, mas como que eu vejo a moda, né, pelo pouco que eu sei e que tenho observado. Um é que realmente os dispositivos mobile parece até um contrassenso, né, por ser uma telinha muito pequena, imaginar que as pessoas vão comprar roupa e tal, mas hoje no Brasil, eu não estou falando do mundo, no Brasil 30% das nossas vendas já vem de iPhone e de iPads. Para mim, eu nunca esperaria uma coisa dessa, ninguém, aliás. Lá fora é mais de 40%, e a gente não tem nenhum site que seja ainda responsivo, né, que seja adaptado para todos esses devices móveis. Então, para mim, é super claro que as pessoas elas querem consumir em qualquer lugar, né? Então, isso eu acho que esse é um grande tema também, uma das tendências aí que eu vejo, mas digamos, do curto prazo. Adaptação para cada aparelho. iPad para o iPhone. Você tem que estar preparado para isso e as pessoas vão consumir. E hoje o produto que mais se vende, né, essa é outra pesquisa, se alguém vai comprar alguma coisa por iPad, 30% é moda. Então, as pessoas, parece que é um aparelho que foi lançado há pouco tempo, né, acho que tem nem 3 anos de idade, e a adoção, o nível de adoção dele é muito mais rápido, por exemplo, foi dezenas de vezes mais rápido que o iPod. A gente sabe que o iPod revolucionou a indústria da música, mas eu acredito que o iPad e todos esses dispositivos também vão fazer algumas mudanças profundas. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu vejo é que a moda, ela, como eu vinha falando, né, a Farfetch a cada 6 meses mostra 120 mil produtos. É produto demais. Assim, é legal, mas acho que a gente percebe que às vezes o consumidor fica um pouco perdido. Então, ele precisa de uma ajuda aí. Oi. Tá legal. Ele precisa de uma, né, não sei, precisa de uma curadoria, alguém que o encaminhe um pouco. Eu acho que quem vai vencer é quem conseguir de uma forma para esses milhões de clientes, né, porque você não pode também segmentar em macro grupos, cada um tem um desejo. Se você conseguir de alguma forma trazer esses 120 mil produtos e mostrar a oferta para ele a que ele quer, eu acho que você vence. Então, viria essas duas grandes coisas daqui futuro, né? Vai ser mobile, então você tem que estar adaptado para isso, e outra é que a moda tem que ser curada, né? É isso. Tem que ter uma orientação, tem que ter uma edição, né? E o legal é que a internet tem muito dado, né? Como a Clarissa falou, então dado não falta. O que é necessário é criar formas para você poder mostrar o produto certo para a pessoa certa. É isso. Eu vou pegar o gancho do Daniel e responder um pouco da tua pergunta. Eu acho que tem 2 pontos bem interessantes. Um é a própria história da glamour, né? Enfim, o fato, acho que quando você nasce naquele ambiente é quase um camaleão, né? Você vai se adaptando àquele ambiente que você nasceu, digamos assim. Então, a glamour já nasceu se adaptando ao ambiente em que ela vive. E engraçado, como o consumidor online hoje, eu sou o pior exemplo do mundo, mas digo, meu irmão, essa galera que compra online, que compra via celular, que compra via iPad, é interessante como para ela já nasceu comprando ali. O site não está nem adaptado, mas ela nasceu daquele jeito. Ela nasceu comprando pelo celular já. Imagina como não vai ser ali na frente. Então, acho que tem muito essa coisa de se adaptar a quem está nascendo hoje. Não sei se acaba fazendo sentido, mas é não só pensar daqui alguns anos, aquele consumidor que vai se formar, mas como é que os jovens compram hoje? Independente do teu público-alvo, você olhar para quem está nascendo, nascendo como consumidor, o comportamento daquelas pessoas hoje para pensar lá na frente. Ou seja, talvez na publicação, etc., a mídia, seja muito mais lá na frente, que a online vai crescer muito mais, vai comparando com o varejo, vai crescer muito mais do que mídia impressa, seja lá o que for. Mas você já pensar, hoje não é assim, mas o cara que nasce como consumidor hoje, como é que em qual que é o ambiente que ele nasce, né? De que forma ele quer consumir. Então, acho que isso é super interessante. E outro ponto que o Daniel levantou, que é bem legal também, uma das tendências da WG chama
chama Data Divination, que é, enfim, 2015, 2016, mas é exatamente essa divinização de dados. Hoje, muita gente fala, olha, tem uma quantidade infinita de dados gerados. Hoje, a gente sabe que as pessoas comem, porque todo mundo posta foto no Instagram do que come, aonde elas comem, aonde elas vão, para onde elas viajam, quantas vezes por ano elas viajam. Todo mundo, quando viaja, posta uma foto. Então, para onde elas estão viajando, né? Então, é impressionante quando você começa a juntar esses dados. Saiu aquele estudo de selfies agora, né, que o brasileiro inclina a cabeça. Enfim, dos dados mais bestas aos dados mais importantes em termos de marca. Então, é muito importante exatamente o que você falou, Daniel, que é utilizar aqueles dados para dar curadoria para o consumidor, para entregar uma experiência customizada. Né? Se eu sei onde ele vai, se eu sei o que ele gosta, se eu sei para onde ele viaja, sugerir uma coisa bacana, sugerir uma coisa que tem a ver com ele, mas a parte de divinizar o dado é exatamente quando eu entro num trabalho como a Cherry, enfim, acho que estou tentando fazer um apanhado, mas o dado lá na frente vai ser muito importante, mas ele não é nada sem a criatividade, sem o humano do lado, né? Então, a gente vai ter todos os dados ali te dizendo para onde você deve ir, mas como você vai, a cor da tua capa, como vai ser o vídeo, como vai ser o aplicativo, etc. Aí vem o lado humano da coisa. Então, é muito interessante perceber que quanto mais a gente caminha para o online, quanto mais o online é importante, mais o humano é importante também, né? É muito louco você pensar isso. Porque não adianta a gente ter acesso a toda aquela informação. Opa, eu mesma me desliguei. A todas aquelas coisas e não ter o criativo para fazer acontecer e criar a conexão e ser bacana e ser diferente. Então, essa já é a proposta do Galleries, né? Que você falou que é ter o lifestyle, né? Apresentar ali um lifestyle aliado a um produto que, no final, você consome. Que mais, Amanda, vocês têm planejado aí para o futuro? Então, essa parte de dados é uma coisa que a gente já usa, é uma coisa muito legal e que tem todo um pensamento que vem do além, assim, porque você começa a linkar o comportamento das suas melhores clientes, ou então entender por que aquela só comprou uma vez. Então, o que a gente pode fazer para recuperar aquela que comprou uma vez? Por que ela não gostou? Ou o que será que aconteceu? Então, os dados eles te dão uma capacidade muito grande de reverter ou alguém que ficou insatisfeito com a entrega, que é raro, mas assim é uma coisa muito legal mesmo. Assim, você consegue traçar um perfil dentro de vários perfis que a gente pode inventar. Nós mesmas lá dentro inventamos vários nomes para os tipos de mulheres que a gente atende, porque elas são todas únicas, mas elas, de alguma forma, elas estão relacionadas umas às outras. Então, as mesmas mulheres gostam de marcas parecidas, é muito louco. E aí começa o uso desses dados da melhor forma que a gente pode fazer. E a gente usa isso para disparar e-mails personalizados para essas pessoas, com o conteúdo correto, para que ela termine comprando uma coisa que ela acha que foi para todo mundo, mas, na verdade, foi para ela e para mais 20. Então, é um mundo novo, assim, e a gente quer, cada vez, melhorar essa parte de direcionar o conteúdo certo para a pessoa certa. É a curadoria, enfim, né? É uma curadoria não só de peça, mas também de... Porque, assim, a gente já faz a curadoria das peças para o site, mas é legal já mandar pronta a curadoria para a pessoa. Então, são 2 etapas de curadoria, assim, que a gente chama de um serviço personalizado, mais ou menos. E, Luana, você conta um pouco. Essa coisa de futuro é engraçada, né? Assim, na década de 90, eu achava que em 2000 ia ter carro voando. Então, eu fiquei meio decepcionada quando isso não aconteceu. Então, minha expectativa de futuro não é, uau, o carro voando mais, porque eu acho que a expectativa de futuro é o aprimoramento das coisas embrionárias que já começaram, né? Eu enxergo 3 grandes tendências que foram faladas já aqui, que uma delas é o mobile, sem dúvida, o varejo omnichannel. Eu acho que isso está muito embrionário, isso precisa melhorar bastante. É o consumidor multicanal, né? Você está assistindo a sua novela, mas você está ali navegando no seu iPad, e aí eu vi aquela roupa que gostei, mas eu estou insegura se aquilo ali vai ficar bacana em mim. Então, eu vou até a loja
e olho aquela peça. E, às vezes, o que acontece, as ofertas do online elas são muito mais atraentes para o consumidor do que no offline. Então, às vezes, isso acontece, o consumidor chega no offline, o preço está diferente e esse varejo não é integrado. Então, eu acho que o varejo, ele, de fato, precisa se preparar melhor para entender que esse consumidor é único e ele está conectado em todas as plataformas ao mesmo tempo. Eu posso, inclusive, estar fazendo uma pesquisa online no site daquela loja que eu estou na loja, porque às vezes é mais fácil, é mais prático, prefiro sentar lá e buscar no meu celular. Né? Então, eu enxergo isso como uma tendência. Então, eu entro naquela loja que eu gosto, tem alguma coisa no meu celular ligado, algum Bluetooth da vida, que já me reconhece, fala, puxa, você, Luana, chegou na loja, aquilo que você viu no site já está aqui separado para você, ou então nós recomendamos isso. Ou, enfim, acho que precisa essa conexão melhorar bastante. E o terceiro é essa comunicação one-to-one, que é super importante também. Né? Hoje, é aquilo que você falou da divinização dos dados. Né? Muito interessante isso, porque hoje qualquer pessoa que entra no meu Instagram pode dar uma olhada e dizer, puxa, agora eu entendi quem é essa garota. E de qualquer pessoa, né? Porque tudo é hashtag, tudo é um filtro, tudo é uma... Então, você coloca lá o que é que você gosta, para onde você viaja, quem são seus amigos. Qualquer marca pode olhar aquilo ali e dizer, uau, agora eu sei exatamente o que eu vou oferecer para essa menina. Qualquer marca. E, hoje, as marcas têm dificuldade de fazer essa interpretação. Eu acho que isso é a grande tendência mesmo. Porque, assim, o mais difícil é saber quem a pessoa é, ela já fala gratuitamente. Você não precisa pagar um tostão, você não precisa dar um brinde, você não precisa fazer nada. As pessoas elas têm o prazer de dizer o que elas são e o que elas gostam. Aí entra o nosso papel, né? Junto com as marcas. Como é que a gente vai compreender esse consumidor? E um outro ponto também importantíssimo, que é a humanização das relações, né? Que é sair do browser. Hoje, para a gente entender o comportamento desse consumidor, eu saio da minha telinha. Né? Hoje, a gente tem no nosso time antropólogos. Eu tenho que sentar na frente da pessoa, entender o que aquela pessoa é, entender o que ela consome, porque não somos somente um perfil. A gente, né, tem pessoas ali por trás, e esse comportamento ele é o mesmo sendo on ou offline. Então, são todos os temas que estão ligados. Queria, então, agradecer a todos e concluir que, assim, eu acho que realmente o futuro, tanto do comércio online quanto da sustentabilidade, que foi o tema anterior, eu acho que é realmente o ser humano. Né? O principal foco é a gente conseguir trazer para as pessoas, pelo que eu entendi aqui, a coisa mais importante é o trabalho que o WGSN faz, no final de tudo, que é assim, não só localizar as pessoas, perfilar essas pessoas, mas conectá-las a coisas que elas se interessam, assuntos que trazem para elas um pouco mais de prazer na vida, seja consumindo algo que realmente faça ela se sentir melhor, abrindo mão dessa imposição que vem da atriz da novela, que também foi citado aqui, para procurar aquilo que realmente diz a você. Então, saber mais, o consumidor sabendo mais dele, ele consegue se conectar com ambientes e com outras pessoas que falam a mesma língua que ele. Bom, obrigada a todos. Aprendi muito também e espero que tenha sido enriquecedor para todo mundo.